Estamos ao vivo. Boa tarde aos nossos ouvintes e telespectadores da Taba TV, né? Estamos começando o nosso programa hoje, dia 31 de janeiro de 2024, o chamado mês branco, né? Com a professora de Hatha Yoga e graduação em Yogoterapia, além de uma formação muito especial, especialíssima, né? Conhecida como Mindfulness, não sei se eu pronunciei corretamente. A Cláudia mora em Sampa e, por esses acasos da vida, nos aparece no exato momento em que precisávamos do seu conhecimento para darmos uma contribuição a esse mês dedicado à saúde mental. E que a grande pergunta seria: o Brasil virou tarja preta? Olha, que é uma frase forte, né? Como manter a sanidade nos dias atuais? O que se discute é se o clima político, tanto no Brasil, porque não é só aqui no Brasil, claro, mas é no mundo, é responsável pelo incremento de um certo pessimismo reinante. Parece que as pessoas já não podem mais suportar a erupção de conflitos e de tanto tipo, né? Conflitos armados, guerra em Israel, mas não é Israel, é na faixa de Gaza, guerra entre a Rússia, não é? E para todo lado você vê bomba, gente explodindo bomba, aviões e gente morrendo, prédios se acabando, né? Uma coisa estranha. E outra coisa também são as mudanças climáticas, aquelas chuvas torrenciais que inundam tudo e que até os carros naufragados com as pessoas dentro, é uma confusão, né? E milhares também de pessoas perdendo seus bens, suas vidas, e aumento também da crise econômica, né? Financeira, econômica financeira, as pessoas perdendo não só emprego, mas perdendo dinheiro, não tendo dinheiro para comer. E então, com isso, evidentemente, que tem que crescer o número de desempregados, não é verdade? E as pessoas, e o número também de quem passa fome. E aí muitos sentem desespero e ansiedade, e que nunca sentiram, né, antes. E, como consequência, está havendo um aumento em busca de terapeutas, de terapia, de número de ligações para os centros de prevenção de suicídios. Por que suicídio? Porque, olha, o número de pessoas que se suicidaram aqui no Brasil aumentou muito. Muita gente não sabe disso, mas houve um aumento bem significativo, né? Surgiu até, eu acho que é em Sampa, um grupo de apoio chamado SETES, que é do Instituto de Psicanálise, e que até atende através de rodas de conversa, que é coordenado por psicanalista, e que visa atender a população afetada por essa crise, principalmente a crise política. Aí, segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, há mais de 11 milhões de brasileiros sofrendo de depressão. E esse meu dado aqui não está atualizado, não. Pode ser que tenha caído, pode ser que tenha aumentado. Eu acho que só aumentou. A insegurança financeira tem sido um fator a mais para essa ansiedade. Quanto a este item, o número de brasileiros afetados é da ordem de 20 milhões. E uma das provas disso, que essa prova foi trazida pela própria Anvisa, é que o consumo de medicamentos, por isso que até eu falo da tarja preta, né? O consumo de medicamentos que é voltado para a ansiedade, seja ou para o sono, então, como Zolpidem, Clonazepam, Rivotril, nem sei se eu falo direito esses nomes, porque eu não uso, né? São milhões de caixas desses produtos vendidos anualmente, em um só ano, como o de 2015, passa. Que eu mesmo eu falo, mas não acredito.
diz que quase chegou a 100 milhões de caixas. E aí, o que dizem os terapeutas? Como aceitar esse mundo real catastrófico? O que a gente vai fazer? Vamos ficar, seguir em frente, ou vamos ficar paralisados de choque, ou indignados com tudo? E aí surgiu, e a minha companheira aqui de programa, de companheira não, entrevistada de programa, tem a prática do mindfulness, que é a atenção plena aos aspectos positivos da vida. Mas não sou eu que vou dar essas explicações, né? E sim a nossa especialista de plantão, que veio lá de Sampa para nos dizer isso. Como vamos encarar esse mundo deprimente e enlouquecedor? Hein, Cláudia? Pesquisas atuais têm demonstrado enormes benefícios da prática mindfulness. Mas com a palavra a Cláudia, que vai nos dizer sim ou não, talvez, é isso mesmo, ou até melhor. Enfim, com a palavra, Cláudia. O Cal. Posso chamá-la de Clau? Clau, só Clau. Pode, claro, claro. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Acho que o convite veio muito oportuno nesse finzinho de janeiro, né? Um tema tão fundamental. Queria também agradecer Helena, Ariane, né, pela troca, pela construção que a gente foi fazendo aqui para o dia de hoje, para essa nossa conversa. Agradecer os espectadores que estão aqui com a gente. Realmente o cenário ele parece muito desafiador, né? A gente tem vivido há alguns anos um cenário bastante desafiador. E que soma um contexto que soma uma série de fatores e que realmente afeta a saúde mental de todas as pessoas, né, de toda a população mundial, mas no Brasil a gente tem tido, sim, um aumento muito expressivo de problemas de saúde mental. E junto com o aumento de saúde mental, a gente também vai experimentando um aumento de formas de responder a essa situação, a esse contexto, né? Então, é um aumento de problemas de saúde mental, não só entre adultos, mas também entre jovens, adolescentes e crianças, né? Um contexto que convida os especialistas a um desafio muito grande, que é como lidar com a particularidade dessas questões de saúde mental também com esses públicos mais precoces, né? Então, vou aproveitar para trazer um pouquinho, né, esse contexto que a Helena trouxe, que de fato, assim, tem dados mundiais, e nacionais mostrando não só o aumento de casos de depressão, né, casos às vezes até de suicídio, mas também de usos de medicações para responder a esse quadro. E aí eu vou falar um pouquinho do uso de outras práticas e de outras terapias que têm colaborado também na resposta a essa situação, né? Que é um pouco a minha prática, o lugar da onde eu me formei e gostaria de trazer um pouco mais para vocês. A gente falou um pouquinho sobre essa relação entre medicina e saúde integrativa, né? E aí eu comento que saúde integrativa é um contexto um pouco mais amplo do que a medicina. Inclusive, um dos primeiros cursos de pós-graduação que foi criado aqui no Brasil, que é a medicina integrativa lá do Einstein, né, do Hospital Albert Einstein, ele mudou de nome recentemente para saúde integrativa, porque quando a gente fala em medicina, a gente está olhando e falando dos médicos, né, daquelas pessoas que se formaram em medicina. E a saúde integrativa, ela é um contexto bem mais amplo, é um campo bem mais amplo, né? Que envolve terapeutas, que envolve psicólogos, que envolve uma série de profissionais que atuam de maneira integrada no tratamento e no cuidado de todos nós, né? Em vários Deixa eu contextos. fazer uma parte aqui, Cláudia. Eu achei essa tua pegada tão importante que aí nós tratamos de modificar um pouco o nome do programa e acrescentamos a saúde e o bem-estar, entendeu? Com a sua Maravilha. pegada, já está agora, você viu?
que o nome mudou? Eu vi, achei ótimo, porque é isso, né? Na verdade, quando a gente vai conversando, a gente também vai ampliando a nossa compreensão sobre essa área. Claro. Quem não está atuando ali dentro, é fácil de ser confundido, né? Agora, o que eu acho que me parece interessante é que a palavra integrativa, ela é algo que se mantém e tem se falado cada vez mais. E aí eu acho muito interessante o fato da gente hoje, nesse contexto, né, pós-Covid, pós-crises econômicas, políticas, cenários de guerra, cenários muito desafiadores para a saúde mental do indivíduo, né, do sujeito, a gente ter um campo mais robusto de saúde integrativa, apto a responder um pouco esse contexto, né? Parece que as coisas também não acontecem por acaso. Então, olhando um pouquinho o histórico, né, no Brasil, desse campo de saúde integrativa, que a gente também tem a criação das políticas de práticas integrativas nacionais, que ajudou a regulamentar essas práticas, que antes eram consideradas práticas alternativas, eram marginalizadas, né? As pessoas procuravam como uma alternativa. Hoje a gente enxerga que ela não é uma alternativa. Acupuntura, atenção plena, yoga, tudo isso e várias outras práticas, né? Tem várias práticas descritas ali nessa política federal, que foi criada há mais de 10 anos, colabora em contextos hospitalares, em contextos de saúde pública, privada e até em outros contextos como escolas e ambientes corporativos, de maneira muito importante para que a gente consiga viver melhor e trabalhar melhor, né? Então, a gente está falando aqui de uma prerrogativa importante para que a gente possa desempenhar as nossas funções às vezes mais primordiais, se sentir minimamente bem, né? Estar minimamente bem e conseguir, muitas vezes até trabalhar, porque as questões de saúde mental hoje impedem muitas pessoas, né? Como casos de burnout, de depressões mais profundas, impedem as pessoas de trabalhar, de exercer as suas funções. Então a gente está falando de alguma coisa que inclusive afeta a economia, né? Esse contexto de saúde mental é um contexto muito desafiador, porque muitas vezes não só gera um sofrimento muito grande, mas também afeta o contexto social de uma maneira mais profunda, né? Então, é muito oportuno a gente ter esse campo hoje já um pouco mais estabelecido. A gente está falando de um campo que começou a se desenvolver, pelo menos aqui a primeira área de medicina integrativa começou aqui em São Paulo, lá no começo dos anos 2000, 2005. Então, a gente está falando de algo que tem quase 20 anos, né? E muito importante a gente ter conseguido cada vez mais fortalecer essa área no Brasil e fortalecer também a compreensão de como essas áreas elas atuam de maneira integrada. Então, a gente não está falando de fazer uma coisa ou outra, mas de integrar essas especialidades. E aí, a gente falou, você comentou de estudos, né? Uma coisa que acabou realmente fortalecendo muito a introdução dessas práticas dentro de ambientes hospitalares e outros, né, como também escolas, foram pesquisas científicas, né? Então, aumentou assim o número de pesquisas, por exemplo, só em torno de práticas de yoga, né? Aumentou nos últimos 10, cresceu nos últimos 10 anos mais de 200%. Então, a gente está falando de um aumento muito significativo de relevâncias, de indicadores científicos que ajudam a usar melhor esse saber tradicional e ancestral, né, de uma maneira mais precisa, mais acurada, e mais segura também, né? Então, as pesquisas científicas elas também são vistas nessa relação com esses saberes tradicionais como algo que conversa, né? Não há uma contradição, um paradoxo, um conflito. Muito pelo contrário, né? Vou dar alguns exemplos aqui, mas algumas pesquisas científicas foram comprovando alguns benefícios que já eram conhecidos e descritos nessas filosofias e práticas ancestrais, como o yoga e como é, a atenção plena, que é uma prática que é originária do Zen budismo,
já era descrito, né? Já era falado. A gente percebe esse tipo de benefício, então, ao fazer a prática, experimenta isso, chega-se a esse tipo de estado, né? Então, por exemplo, tanto o yoga quanto a atenção plena tem a prática respiratória como um lastro, né? Um aspecto muito fundamental da nossa regulação emocional. São práticas psicofísicas, ou seja, que vão trazer um benefício tanto físico quanto psíquico, né? E a respiração é um aspecto muito central nessas duas práticas. Então, ambas trabalham a consciência respiratória, a prática regular de uma respiração de jeitos diferentes, mas para que a gente consiga chegar a acessar um estado interno fisiológico de um batimento cardíaco mais desacelerado, uma respiração mais ritmada e mais lenta, mas do ponto de vista psíquico, psicológico, também a gente experimenta mais calma, a gente experimenta mais tranquilidade. Então, a gente está falando de benefícios que afetam esses dois aspectos do nosso ser, dos indivíduos, né? Então, não, nós somos seres integrais, né? Então, acho que também o que esses saberes ancestrais eles vão trazendo é um olhar integral do ser humano. Nós não temos o nosso organismo dissociado ou separado da nossa mente. A gente sabe que esses aspectos estão sempre muito relacionados. A gente sabe que a gente vive muito, a gente vive as emoções e que também é algo muito específico do ser humano, a maneira como a gente vive emoções mais complexas, né? Sentimentos, né? Os animais até sentem emoções, mas não sentimentos, né? Porque a gente tem consciência, a gente tem memória, a gente tem outros elementos e atributos que faz com que a nossa vida, a maneira como a gente vive e interage no mundo e com os outros, seja mais complexa. Então, por que não se beneficiar desses saberes que há mais de 2000 anos observam profundamente o indivíduo, o ser humano? E a partir dessa observação profunda, o que é, por sinal, também a base da ciência moderna também, né, a observação, o empirismo, né, eles conseguiram chegar em práticas que poderiam responder a uma condição mais instável, mais vulnerável dos indivíduos. Então, a gente está resgatando práticas de 2000 anos, mas trazendo isso, compreendendo isso também à luz da ciência moderna, né? De maneira mais integrada, porque nós somos esse ser contemporâneo hoje. A gente vive espiritualidade, a gente vive ciência, a gente vive todos esses aspectos ao mesmo tempo, né? Olha, Cláudia, acho que você tocou num ponto fundamental que eu queria até puxar um pouco mais. Mas antes eu quero saber da Cris se a Ariane chegou, que Tô faz aqui, parte. Ah, e ela tô não, aqui. rapaz. Eu tô te vendo, já dei até tchauzinho. Ué, mas eu lá que engraçado, aqui no meu computador não deu para te ver. Eu até perguntei aqui pelo chat. E a Ariana chegou, então vamos introduzi-la É, também na cena, não é? Vou dar uma é. boa tarde aqui para os nossos Boa tarde. ouvintes. Eu queria até pegar essa observação que você abriu o programa também, de alguma forma, e complementando a Cláudia tendo complementado, né? Porque, de fato, né, essa questão dessa visão mais integrada, né, do ser humano, ela tem modificado várias práticas, né? Acho que é isso que a Cláudia está introduzindo principalmente aqui no nessa nossa comunicação, né? Então, essa abertura de ver, né? Porque as pessoas são diferentes, né? Então, as entradas, né? As manifestações, elas também são diferenciadas, né? Então, essa questão de você pegar, por exemplo,
você pode ter um conhecimento sobre si e, ao mesmo tempo, como é que você acessa as suas emoções e até mesmo os seus pensamentos, né, Cláudia? Porque não é muito fácil você acessar emoções e pensamentos. A gente distinguir é muito difícil até. Eu vejo isso no consultório, né? Que eu falo que tem um período de psicoeducação, que você tem até que ensinar. Não, o que você está sentindo é raiva, não, o que você está sentindo agora já é ódio. Você está sentindo, né? Então, às vezes é amor, às vezes é carinho. Então, os sentimentos são variados e nem sempre a gente consegue distinguir o que a gente está sentindo, né? É uma força que vem. E quando ela propõe, quer dizer, essa abordagem, que você então vai, como se fosse assim, de fora para dentro, nesse sentido de você sentir a respiração e você conseguir fazer contato, então, talvez dentro de um outro ambiente, né? Assim, com mais calma, né? Com mais atenção, o que está acontecendo, que pensamentos, de repente, né, surgem desse momento que você tá mais assim, com mais tranquilidade, é uma outra, é também uma abordagem, é tão importante quanto, né? E aí, o que acontece? A gente começa, assim, a gente percebe que está no movimento, assim, que todas essas ciências, né, a psicologia, a yoga, a própria medicina, elas estão se colocando dentro de um outro patamar, porque a gente antigamente tinha isso, né? Tinha um saber médico que era irrefutável, né? E nós tínhamos os outros saberes. Então, a gente está percebendo que está havendo uma dinâmica em que não está tendo assim um foco principal, né? A medicina ela Uma não tá supremacia, você ficando, quer dizer, né? eu percebo isso. Por exemplo, algumas manifestações psíquicas psíquicas não físicas, né, que a gente um resfriado, e outras manifestações também, né, a eclosão de doenças, e você vai fazer uma pesquisa quando que aquela doença eclodiu, às vezes doenças graves, doenças neurológicas mesmo, né? Mas existe um contexto, né? Se você observar o contexto que aquilo de fato ocorreu, você começa a perceber que o ser humano realmente ele que é integrado. Por isso que eu achei interessante essa palavra até dentro do nosso programa, porque ele é integrado, né? E eu acho que a Cláudia está trazendo isso. Ele é integrado com ele mesmo, ele é integrado com o ambiente que ele vive, ele é integrado com a natureza, ele é integrado, se ele vive numa grande cidade que ele vai sofrer estresse, ele vai ser integrado. Então, assim, nós somos seres de integração, né? E a partir daí é que a gente está observando esse desfile de saberes, né? Eu acho que isso que é o que torna esse programa interessante por causa disso, porque a gente tem trazido assim uma variedade enorme, né? E só para a Cláudia, eu estou fazendo essa parte, Cláudia, porque eu conversando com a Helena, eu falei assim, Helena, eu acho que está incluído no nosso programa a palavra bem-estar, porque no final, o que a gente quer? A gente quer que as pessoas tenham um bem-estar, né? Seja ele físico, emocional, né? Enfim, mas que exista esse bem-estar. Então, continuando, eu acho que seria interessante você falar assim, como é que é a sua prática, o que você observa, essa questão do mindfulness, né? Que você. Porque eu sei que você também já atuou junto a adolescentes, enfim. Qual é a diferença dessa atuação com adolescentes para a atuação com adultos? O que você pode falar dessa sua experiência, né? E o que a yoga contribui para você particularmente? Porque a gente também sabe que não é por acaso que a gente escolhe os caminhos, né? Eles às vezes se apresentam e a gente aproveita a oportunidade. Então, que você também falasse um pouquinho disso, tá? Legal, obrigada pela pergunta, Ariane. Vou tentar também responder um pouco algumas considerações que você foi trazendo, que foram muito legais, mas de fato, assim, essas práticas elas foram surgindo um pouco para mim, né? Eu posso dizer que fui começando de uma maneira um pouco intuitiva,
mas ao mesmo tempo foi uma busca interna, né? Então eu estava, a partir do momento em que eu primeiro fui praticando, depois eu fui me tornando uma professora, né? E eu acho que esse caminho é fundamental, você tem que praticar, experimentar em você, para poder, então, compartilhar esse saber e essa prática com outras pessoas, experimentar dentro de você esses benefícios. E a gente nunca para de praticar, né? Então eu continuo sendo uma praticante, uma aprendiz, assim como uma professora. E eu acredito que os bons professores são aqueles que praticam e continuam abertos como aprendizes, né? Então, o yoga chegou primeiro para mim, né? E eu já pratico há mais de 18 anos. E sempre gostei muito, assim, de trabalhar o corpo, de experimentar o corpo de várias maneiras, porque eu acho que no meu desenvolvimento, desde criança, desde pequeno, o corpo sempre foi um espaço de autorregulação para mim. Então, hoje eu sei usar isso como uma palavra, mas eu já sentia isso, né? Eu sentia o quanto o corpo me regulava, o quanto o corpo me fazia bem. E aí eu acho muito interessante quando a gente fala bem-estar, é, o bem-estar, ele em si é uma palavra que já nos convida para essa integridade, né? Porque o bem-estar é muito difícil falar assim, eu estou sentindo um bem-estar, mas ele é só mental, ele não é físico. Porque quando a gente já sente um bem-estar mental, isso já vai afetando o nosso aspecto físico. Então, o bem-estar ele já tem esse arredondamento, né? Ele já te convida para um bem-estar que é mais amplo mesmo, né? Então, a minha experiência com o trabalho de corpo desde pequeno, fazer expressão corporal, várias danças, fui fazendo práticas de dança e improviso, até chegar no yoga, que me acompanhou durante a gestação, durante a fase adulta, né? Até hoje, obviamente. Foi assim muito importante, assim, foi realmente um espaço pessoal, interno, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento vital, né? Chegar para fazer a minha prática chegar para eu ter um espaço comigo, é chegar para eu poder me conhecer um pouco melhor, para eu poder sentir o que não tá legal também, porque nem sempre a gente tá bem, cada prática, eu posso fazer a mesma prática, cada dia vai ser, eu vou tá vivendo ela de um jeito diferente. E isso também me permite me conhecer melhor, é nessa repetição que a gente vai vendo como a gente responde de maneiras diferentes, né? Então, o yoga chegou na minha vida e há bastante tempo. E foi a primeira prática que eu me aprofundei como professora, né? Eu tive uma mudança de vida profissional, eu atuava como produtora e consultora na área criativa e na área cultural. E foi um resgate muito importante, porque foi um resgate de algo muito essencial da minha formação como um indivíduo, como sujeito, como pessoa e como mulher mesmo, né? Então, yoga chega nesse lugar, né? Aquele tapete fundamental, aquele espaço maravilhoso. Eu me aprofundei em Hatha Yoga, que é a linha, uma das linhas, né, de yoga psicofísico mais antigas, né? Que tem, assim, os primeiros escritos tradicionais, já prescrevendo práticas de uma maneira bem sistematizada, tem mais de 600 anos. Então, são práticas que foram observadas e feitas com muita repetição, com muita profundidade. E há mais ou menos 100 anos, né, a minha escola de formação na Índia, eu me formei aqui, mas uma escola que tem essa relação com essa escola da Índia, então são representantes dessa escola na Índia, fez 100 anos esse ano, está fazendo 100 anos esse ano. Então, essa Ó, escola tem então, centenário. Qual o centenário. lugar da A Índia, Valeadama está fazendo 100 Cláudia? anos. Fica lá Hein? em Lonavna, perto de Mumbai. Ah, eu conheço, dona. Eu conheço a Índia, já fui lá. E Então. passei por ali, com E, certeza. e Interessante. eles, há 100 anos atrás, começaram a trazer a observação e os métodos científicos para observar o yoga. Então, essa aproximação já aconteceu há 100 anos atrás, quando eles criaram um instituto, e vem desde então só se aprofundando. Então, hoje a gente tem estudos científicos mostrando isso de uma maneira aprofundada em vários lugares do mundo, mas eles já estavam fazendo isso há 100 anos atrás. E aí, meio que naturalmente, a partir da prática de yoga, eu fui aprofundando outros saberes, e isso seguiu sendo
um caminho de prática pessoal, de conhecimento e desenvolvimento pessoal e, obviamente, de partilha com os outros. Então, eu fui me aprofundar na prática de Reiki, que é uma prática oriental japonesa, né, que também tem um pouco mais de 100 anos, é uma prática um pouco mais recente também, como uma prática sistematizada, mas que era feita de uma maneira mais intuitiva já há mais tempo, né? Me aprofundei também, fui fazendo especializações na área do yoga, então eu fiz uma pós-graduação em yoga terapia, onde a gente vai aprofundando os efeitos terapêuticos do yoga. Então, sabendo manejar um pouco mais, aprofundando e manejando um pouco melhor todo o repertório que o yoga tem, que não é pequeno, é muito grande, né? O yoga ele vai desde preceitos éticos, que nos ajuda, inclusive, nos situa nesse contexto social de uma maneira muito clara, né? Falando sobre as nossas atitudes, como as nossas atitudes também nos afetam, né? Afetam o nosso estado físico, emocional, mental e vice-versa, né? Prescreve também posturas, que é o que a gente mais conhece, né? A gente, na verdade, conhece menos de um oitavo do que é a prática, por exemplo, de Hatha Yoga, que é bem mais do que as posturas. As práticas respiratórias, né, que tem uma função muito importante, como mencionei ali para vocês, é uma prática de autorregulação, principalmente emocional, fundamental. A prática meditativa, que vai ter uma afetação, um impacto mais importante na nossa condição mental. E é muito interessante porque todas essas práticas, elas vão acontecendo num contínuo e também num crescendo, né? É muito difícil você chegar para uma pessoa e também não é a recomendação do yoga, por exemplo, chegar para uma pessoa assim, vamos sentar aqui 10 minutos e meditar? Uhum. Para um discípulo, na época dos ashrams, dos mestres, né, sentar e meditar, ele teria que ter feito uma série de práticas anteriores por anos antes de começar a meditar. E a gente, às vezes, hoje encurta caminhos, né? O que faz com que a meditação, às vezes, seja até um pouco mais difícil e um pouco mistificada. Ah, eu vou esvaziar minha mente. Não vai. Mas nem o mestre que está lá há muito tempo vai esvaziar a mente. A mente é feita para pensar, o coração para bater e o pulmão para respirar. É fisiológico, né? Então, o que a gente vai aprender é como está a minha mente. Né? No yoga, a gente fala sobre as flutuações da mente. Como eu estou percebendo a minha mente? Quando a gente começa a perceber a nossa mente nesse lugar tão sutil, só de chegar nesse ponto, aí a gente já está dando uma virada. A gente está chegando num outro lugar, numa outra qualidade de autopercepção, de autoconhecimento. Que aí, né, o yoga, ele é, como você também trabalha no consultório, uma prática psicoeducativa, porque a gente, na verdade, está Sim, fazendo uma sim. psicoeducação. Eu estou me conhecendo, mas ao me conhecer, eu estou percebendo o que eu estou sentindo, e a gente vai de pouquinho em pouquinho, praticando, se conhecendo mais, se percebendo mais, reconhecendo melhor o que tem aqui dentro na mente, nas emoções, no corpo, e como esses aspectos também se conversam e estão relacionados, né? Então, para o yoga é absolutamente normal, para não dizer básico, que as emoções afetam o corpo e que o corpo afeta as emoções. Então, por exemplo, se você tem uma digestão que está ruim, você tem uma predisposição a ter uma instabilidade emocional, a sentir, né? Hoje, inclusive, fala-se muito dos probióticos, né? Da importância do nosso cérebro emocional, visceral, o quanto a nossa digestão é fundamental e está relacionada às nossas emoções. Eles sabem disso há mais de 2.000 anos, né? Isso aí já era uma prática super comum, super já evidenciada. E o contrário também é verdadeiro. Então, se eu estou experimentando a partir de uma relação externa, ou até interna, de algum gatilho que tenha acontecido internamente, eu sinto uma emoção forte, isso também vai gerar algo. A gente sente, né? Você falou da força da emoção. A emoção, ela é sentida no corpo. Ela não é uma abstração.
A gente sente o corpo esquentar, a gente sente o coração bater, a gente sente um formigamento, a gente sente uma vontade, a nossa expressão muda. Então, ela é fisiológica. Ela não é uma abstração, ela é concreta, né? Um Ela é muito, buraco no peito, né? né? A sensação de um buraco no peito, um vazio, né? É, O intestino, né? Ficando também o intestino, aquela coisa do desregulado, borboletas no estômago, né? borboletas Que no é a expressão é estômago. mais clara, borboletas no estômago, né? Então, estou sentindo alguma coisa que está desconfortável, que está me incomodando, pode estar me gerando um medo, uma raiva, uma angústia, Sim. né? Às vezes um híbrido de emoções, várias emoções estão Uhum. acontecendo ali ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, na terapia somática, que é uma outra abordagem que eu trabalho, a gente vai aproximando a sensação física da emoção, Uhum. porque é também uma maneira da gente se psicoeducar para reconhecer Uhum. que emoção que está presente a partir de uma sensação muito concreta física. Uhum. Uma, Então, uma coisa importante que você está, eu acho, assim, deixando claro, é essa situação que às vezes a gente também vivencia, de que as coisas são rápidas, né? De que você então entrou numa aula de yoga ou numa experiência de yoga, pronto, você já vai sair dali sabendo, e é isso. E o que você está colocando é o seguinte: não é bem assim, né? Tem que ter uma dedicação, tem que ter uma atenção, tem que ter um compromisso, né, daquilo ir se chegando aos poucos, porque a gente está vivendo uma sociedade assim muito instantânea, né? A pessoa se matricula em alguma coisa, pronto, já quer logo um resultado, já quer logo, eu já entendi tudo, né? E não é assim, né? E você está colocando, inclusive, essa questão da pessoa também ser um ser que como é que ele está inserido no mundo, quais são os valores, qual é a ética dessa pessoa, né? Como é que ela vai colocando, né, as crenças dela, os valores dela no dia a dia dela para ela poder também se entender ali, né? Então, assim, eu, você tá trazendo uma complexidade que é isso que eu percebo assim, tem certas pessoas que não se dedicam, né? Então já abandonam, já, né? Não, já, ou então eu já entendi tudo, não preciso mais. Né? é, Tem também de tudo, né? a gente vê, por exemplo, porque foi um pouco como o yoga acabou vindo para o Ocidente, né? Reforçando um pouco mais o aspecto físico, né, das posturas, quando tem várias outras práticas, inclusive práticas de limpeza de órgãos, né, de limpezas internas, limpeza da respiração, limpeza do aparelho digestório, a própria respiração, a própria meditação, que são yoga, né? Falar que yoga é uma coisa e meditação é outra é um equívoco enorme, né? Mas assim, a forma como o yoga foi trazido para o Ocidente privilegiou o aspecto físico. Então você vê gente praticando yoga, por exemplo, fazendo grandes esforços, malabarismos, né? Yoga não é nada disso. Aliás, um dos princípios do yoga é o relaxamento do esforço. Então, se você vê uma pessoa ficando dura, com dor, se machucando porque está fazendo a prática de yoga, puxa, Tem alguma coisa errada tem alguma nisso coisa aí, errada, né? não está fazendo yoga, está fazendo alguma coisa que não é yoga, né? E que as pessoas, talvez Entendi. por modismo, tenham chamado de yoga, porque, claro, as pessoas que foram experimentando, percebendo benefícios com essas práticas, foram ajudando a divulgar e espalhar, e acontece um certo modismo em torno disso, né? Então, Agora, ô, Cláudia, eu queria só que você chamasse atenção assim, para uhum, algum público, porque a gente falou da ciência, né? né? Então, hoje a gente está vivendo uma recusa em acreditar na ciência. Ao mesmo tempo, você está trazendo um conhecimento milenar que você não está rotulando como ciência, mas como conhecimento milenar que não deixa de passar também pelo científico, mas não com a formatação que tem o científico, um estudo universitário, com pesquisas assim, não sei o quê, com toda uma metodologia diferenciada. Mas o que a gente nota hoje é esse negacionismo. Quer dizer, que quem não gosta da ciência também, não sei se forçosamente ou se também por cose, também vai rejeitar esse conhecimento milenar, mas eu queria que você me dissesse se você já teve experiência
de pessoas, de alunos negacionistas, dessa forma, vamos dizer, esse negacionismo rasteiro, e que não leva a lugar nenhum. Eu não sei precisar se era um negacionismo, mas eu diria que uma resistência, né? Então, eu acho que, assim, pessoas talvez muito racionais, né? Têm um pouco mais de resistência a ter experiências que integram o Uhum, corpo, integram as emoções, né? Costumam o que é algo do próprio, é próprio, né, do pensamento científico, separar, fragmentar, né? Então eu penso uhum, isso é uma especialidade, aquilo, então as pessoas acabam experimentando, né? Porque quando a maneira como a gente pensa afeta o nosso corpo também, né? Então cria um uhum, padrão postural, um padrão físico. Então, se eu penso muito de uma maneira muito fragmentada, muito separada, muito rígida, é possível que eu tenha um corpo rígido, né? Eu uhum, tenha pouca flexibilidade mental e pouca uhum, abertura para experimentar algo que foge da minha compreensão. Então, porque eu não uhum, consigo acessar mentalmente, eu não consigo me abrir para experimentar. Então, uhum, acontecem duas coisas. As pessoas que são mais resistentes, elas ou vão negar e não vão fazer, né? E vão uhum, depreciar como algo menor, como algo não importante. uhum, Com esses estudos científicos mais recentes, isso acaba relativizando muito, né, o discurso uhum, dessas pessoas mais resistentes e mais negacionistas em relação aos benefícios desses saberes. Ainda assim, a pessoa pode criar uma série de argumentos de por que que não serve, por que que não gosta, por que que não acha. E tem também aquelas pessoas que são assim, e acabaram experimentando, se abriram para a experiência e tiveram uma experiência muito profunda, muito transformadora. É mesmo? Muito Que transformadora, coisa porque boa assim, ouvir isso! mas é claro, porque é assim, você ter uma experiência que ultrapassa aquilo que você está acostumado é muito transformador. Que ultrapassa aquilo que você consegue no primeiro momento entender, compreender ou até descrever, faz com que você, né, realmente tenha que sair um pouco daquela caixinha, daquele lugar comum, daquele lugar que uhum, você estava ali fixado. E olha que interessante, falar de respiração, mesmo de atenção plena, é falar de flexibilidade e de fluidez. Né? Então, quando a Ariane estava falando um pouco de educação, né, desse lugar da repetição, da importância dessa repetição, da prática, me ocorreu muito, eu ainda dou aula, né? Eu dou bastante aula, faço um trabalho muito dirigido para adolescentes em escolas e também atendo adolescentes no meu consultório. Então, assim, vale a gente lembrar que para a experiência do aprendizado é muito importante a gente ter a dimensão do afeto e da emoção. Então, se a gente separa, né, o que a gente pensa do que a gente sente, fica mais difícil da gente reter aquele conhecimento e da gente aprender. Porque uhum, aprendizado é experiência. uhum, A gente experimenta o aprendizado no nosso corpo. Então, se isso está mais integrado e está mais aberto, e eu costumo até brincar com os meus alunos, né? Eu pergunto assim para eles: quem acha que se você está relaxado ou está tenso vai afetar o estudo? Aí uns falam: não, não tem nada a ver. A outros falam: eu acho que afeta sim. E aí a gente vai experimentar. Né? Então, eu começo perguntando isso a eles antes da aula. Normalmente, no final da aula, eles estão muito mais relaxados. A maioria, inclusive, dorme no relaxamento final. uhum, E aí eu pergunto para eles, como é que está o estado mental de vocês agora? Né? Vocês estão se sentindo com a mente mais clara, com a mente mais turva? Porque se você está rígido, muito instável e bagunçado emocionalmente, né? Muito fixo, com um pensamento muito fixo em alguma coisa. E hoje as redes sociais têm um efeito muito grande sobre isso. Também tem muitos estudos falando sobre isso. Esse foi o meu trabalho de pós-graduação, né? Os efeitos do yoga para adolescentes no mundo digital. Então, assim, essa repetição, esse pensamento repetitivo, essa prática, né, que a gente chama de pensamento, que gera um pensamento randômico, que é o efeito da rede social, de ficar descendo, 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 uhum, faz com que eles fiquem num estado de pensamento muito agitado,
com uma emoção muito agitada e com um corpo muito constrito, né? Então, assim, é Uhum. tanta coisa que está acontecendo ali dentro deles, mas de uma maneira tão bagunçada que eles não dão conta daquela experiência. Como é que entra um aprendizado e um conhecimento novo nisso? Sim, sim. Como entra? Qual é o Uhum, lugar, qual é o espaço que tem para isso? É muito pequeno, né? uhum, Então, uma das primeiras coisas que eu trabalho com os alunos adolescentes, isso vale para adultos também, é a resposta de relaxamento. uhum, Uma condição interna mais fisiológica, mas que obviamente vai trazer também um bem-estar, uma tranquilidade, uma calma emocional e mental, para que eles comecem a se abrir, comecem a relaxar e comecem a experimentar algo diferente do que eles já estão vivendo ali. E a partir dali vou fortalecendo novas práticas. Então, trabalhando, por exemplo, mais práticas respiratórias, para ele, eu faço um certo letramento aí também sobre emoções, emoções primárias, para eles também uhum, identificarem e reconhecerem um pouco isso. Tem muita relação entre a nossa condição respiratória, né? Muita relação já estudada, aferida entre a nossa condição respiratória e a emoção que a gente está sentindo, o tipo de emoção que a gente está vivendo. Então, vou uhum, convidando eles a se observar, né? Porque para um, a borboleta no estômago pode dizer medo, para o outro raiva, uhum, né? uhum, Então, que é uhum, importante eles terem criarem uma condição interna, e aí vem a psicoeducação de mais autoobservação, de mais autoconhecimento, além dos próprios benefícios de como eles, durante a prática, já se percebem, já se reconhecem, né? uhum. E E aí, adolescente é interessante porque eles estão exatamente tomando posse do corpo, né? Porque o corpo deixa de ser aquele corpo infantil e também não é um corpo adulto, né? Mas então você ainda tem que ter esse manejo, como é que você vai lidar com o seu corpo, como é que você vai identificar as emoções, né? é E uma entender o transição. pensamento, porque a borboleta do estômago também ela está associada quando a gente se apaixona, né? É, É, também é um bom sentimento, mas como é que a gente exato. encara esse sentimento? Às vezes a É, gente tem medo do sentimento, a gente quer, às vezes a gente repulsa esse sentimento. Então, é interessante assim como que os significados vão modificando, né? São amplos, né? E eu acho também importante isso que você está falando sobre a questão da rigidez de alguns adultos, principalmente adultos que são pais, né? Porque os pais, você na condição de pais, necessariamente você teria que ter uma postura de educador, né? Consequentemente, de apontar algumas coisas importantes da vida, né? E quando esses pais são rígidos a ponto de não valorizar esse trabalho, né, de você entender o seu corpo, entender as suas emoções, né, eles meio que fazem, eles banem, né, tudo que diz respeito à emoção ou espiritualidade também, né? E para debaixo do tapete e ficam só com as questões concretas, né? Então, o que você está sentindo fisicamente, o que o médico está falando cientificamente, né? Ou clinicamente, né? é, Então, assim, como que esses pais, quando você vai vendo assim ao longo, né, de um processo, como que eles prejudicam, né, essa visão maior, né, dos filhos no sentido no sentido de que eles possam serem seres mais integrados, né? Porque eles começam a valorizar e às vezes até a determinar, né, que só a questão assim, né, fisiológica, o que está ali no exame de sangue, que está numa tomografia, que está numa chapa de pulmão, né? Aquilo ali aquilo tem significado, né? As outras manifestações não teriam não tem a significado. mesma relevância, né? Bom, acho que isso é um Sim, pouco cultural e cultural também muito da relevância que a medicina foi ganhando como o aspecto, né, da medicina mais tradicional, alopática, né,
que acaba privilegiando a condição física, mas a gente hoje isso já está sendo revisto, inclusive um dos dados, né, um dado muito interessante de pesquisas mostra que pacientes que têm alguma prática espiritual têm uma melhor resposta a tratamentos mais invasivos e mais complexos, como oncológicos, ou estão melhor preparados para lidar até com a condição da morte. Uhum, Então, com outra uhum, calma, com uma outra condição, né? Então, uhum, mostra como está sendo necessário se abrir um pouco mais a isso. Mas uhum, culturalmente a gente foi colocando isso nesse lugar com essa grande relevância. Eu sou mulher de médico, então essa é uma uhum, conversa muito comum aqui dentro de casa, né? Os meus uhum, filhos, eles desde pequenos são acompanhados por um pediatra antroposófico, que é uma linha integrativa. Ele é pediatra, médico, né, formado pela medicina tradicional e também formado pela antroposofia. E desde muito cedo a gente vem conversando sobre isso, porque não era a linha que o meu marido, né, segue, ele é anestesista, anestesiologista, né, muito de uma linha mais cartesiana, mas foi uma construção de um diálogo, de uma abertura, para que a gente pudesse ter alguém nos apoiando a enxergar os nossos filhos junto conosco de uma maneira uhum. mais integral, né? Sim. E aí me ocorre assim, né, como também, né, sobre a experiência de mãe, né? Uhum, Quando a gente assume essa função educador, e aí faço a uhum, minha meia-culpa também, porque os meus filhos me acham muito brava, tá? Então, eu hum. falo que assim, ó, o yoga, o mindfulness chegou na minha vida não é por acaso, porque eu precisava mesmo, Hum. mas é isso mesmo, né? Então, às vezes a gente também tem uma ideia muito fantasiosa, né, de que então a pessoa ela vai ser sempre um poço de calmaria. Não, a gente tem a nossa personalidade, a gente tem traços que estão com a gente desde cedo. Mas eu particularmente fui experimentando e eu observo muito isso em trocas com outras mães, mães e pais, né? Que quando a gente vai se tornando pai, a gente vai aprendendo a ser pai à medida que os filhos crescem, a gente acaba se investindo de um lugar um pouco, às vezes, um pouco mais rigoroso, porque a gente precisa repetir. Por exemplo, falar para um adolescente é falar 200 vezes a mesma coisa, né? Precisa ter uma constância em algumas coisas, né? Algumas coisas que a gente precisa trazer com consistência, regularidade. E isso exige da gente uma certa força. O Uhum, yoga tem um termo que eu acho muito bonito para ilustrar isso, talvez até para a gente amaciar um pouco essa sensação. Eu distinguiria entre o que é tônus, né? O tônus é a uhum, musculatura que sustenta a nossa postura, uhum, de rigidez. uhum, Então, se a gente tem um tônus que permite a gente seguir fazendo, seguir sendo, seguir respondendo aos desafios que fase a fase a gente vai ter cada vez mais, a gente evita se tornar rígido. E isso tem a ver com padrão mental e com padrão físico, né? uhum, Eu me torno mais flexível, a minha mente fica mais flexível, a minha escuta fica mais aberta. Porque eu acho que uhum, essencialmente o que você trouxe foi uma experiência de escuta ou de não escuta. uhum, Né? O que está ali por trás do que aquele adolescente está tentando trazer, está experimentando, está desejando, está ansiando, está pedindo, né? E como a gente vai, aos poucos, entendendo quais são aqueles aspectos como pais e mães que a gente precisa sustentar, valores, éticas, aspectos fundamentais de crescimento e outros que a gente precisa flexibilizar. uhum, Porque é sempre muito esse manejo, né? Tem coisas que uhum, se a gente abrir mão, vai ser perigoso para a saúde dos uhum. nossos filhos, né? Para o Sim. bem-estar dos nossos filhos. Agora, outras, contrário, abrir mão vai ser importante. E isso é muito dinâmico, né? Então, se a Sim. gente vai trabalhando um tônus, a gente também pode ter flexibilidade e fluidez, né? Uhum, Vocês me falaram um pouquinho sobre mindfulness e eu queria dar uma palavrinha bem rápida sobre isso, né? Mindfulness é uma prática que vem tradicionalmente do Zen budismo, mas há mais de 20 anos foi criado um programa por um médico, um biólogo, na verdade, chamado John Kabat-Zinn, que foi se popularizando e ele, na verdade, criou um programa que era trazer a atenção plena do Zen budismo para uma perspectiva laica. E ele criou esse programa de 8 semanas de atenção plena. E conseguiu trazer isso e difundir isso de uma maneira muito feliz, né? Muito interessante para a área de saúde e a área educacional.
E a atenção plena é uma prática que tem várias semelhanças com yoga, também como um saber próximo ali, né? Budismo e hinduísmo, regionalmente, inclusive, surgiram em regiões muito próximas, até confunde-se, tem budistas, né? E tem um budismo dentro da Índia, fora da Índia, enfim. Mas a atenção plena traz uma qualidade muito interessante, talvez até como modo de fazer como prática, que é permitir a gente tomar consciência do que a gente está fazendo enquanto a gente está fazendo. Tudo, qualquer coisa. Então, não só quando eu respiro, quando eu estou ali fazendo uma prática de respiração, não só quando eu estou fazendo uma meditação, mas quando eu estou comendo, quando eu estou conversando, quando eu estou caminhando, quando eu estou dirigindo. Então, acaba trazendo essa qualidade de autoobservação, de autopercepção para o nosso dia a dia. Ainda que no yoga a gente vá trabalhar isso como uma psicoeducação, que a gente leva isso como uma condição interna para a vida, a atenção plena vai trabalhar isso muito no enquanto eu faço, durante o fazer, como eu faço, como eu me percebo fazendo. Inclusive numa conversa com um adolescente, né? Uhum. Estou me percebendo, qual é o tom da minha fala, da minha voz, qual a qualidade da minha escuta, quanto eu estou presente aqui nessa relação e nessa interação, né? Então, uma prática que traz Agora, Cláudia, olha só, o nosso tempo está terminando. Aí eu falei Só, bastante, né? Eu acho que vocês têm só mais faltam 5 minutos. perguntas. Só faltam 5 minutos ainda, tem mais 5 minutos, e assim, passa rapidinho, né? E você falou coisas tão importantes, tão interessantes, mas uma coisa que eu queria que você distinguisse aí, porque eu acho difícil, em relação à saúde mental, ou à saúde de modo geral também, né? Porque para você ter o bem-estar, essa saúde que a gente está privilegiando, que é esse sentimento de bem-estar, de bem com a vida, né? Requer uma aceitação também do que está ocorrendo. Mas, olha, o paradoxo está aí. Mas aceitação não quer dizer que a gente não deseja uma mudança para melhor. Não é isso? Então, Super. como se resolve essa ambivalência? Mas Nossa, como muito se bom. resolve se cair no outro lado, nas garras de um engodo, de aí querer pegar uma mentira, ou de se iludir, ou até de passar a ser um ignorante, não querer mais saber de nada, entendeu? Ou seja, como você lida com esse paradoxo, às vezes até dentro de você, né? Essa ambivalência, ao mesmo tempo ser duas coisas, porque, na realidade, nós não somos uma coisa só. Nós somos o próprio paradoxo, a própria ambivalência. Não é, não? Acho muito feliz essa pergunta, porque a aceitação é um aspecto que é muito profundamente trabalhado na atenção plena, no mindfulness, né? Mas é trabalhado de uma maneira, na seguinte perspectiva, assim. É importante a gente aceitar como reconhecer como estamos. E aí eu gosto sempre de usar um pouco essa analogia. Se a gente não sabe onde a gente está, como é que a gente vai para um outro lugar? Então, quando a gente fala de aceitação nesse paradigma mais espiritualista do budismo ou do hinduísmo, é uma aceitação no sentido de conhecer-se, de se compreender, de entender como está, e no sentido mais profundo, que aí entra um aspecto, uma camada emocional, mental, do não julgamento, é aceitar-se. Aceitar-se como eu estou agora não significa, muito pelo contrário, que eu vou parar e ficar estagnada nesse lugar. Mas ele é o ponto de partida para que eu possa dar o próximo passo. Então, quando a gente começa uma prática, tanto no yoga quanto na atenção plena, a gente convida o praticante a refletir sobre qual é a intenção com a qual você começa essa prática hoje. E isso já convida o praticante a refletir como ele está e para onde ele deseja ir, E aí? Muito né? bom, Então, assim, muito você bom. vai perceber ao se conhecer cada vez mais e se conhecer de uma maneira não julgadora, porque se a gente julga, a gente está ativando uma fixação mental e a gente impede a transformação. Então, a aceitação, como eu solto o julgamento, mas não que eu vá ficar, então, aqui estagnada e passiva, o passivo Passivo. diante da vida, Uhum. diante do que me chega.
mas é me compreendendo e me tomando de uma maneira mais integral e mais plena, para que eu possa fazer uma transformação mais profunda, mais integrada e mais plena. Muito bem. Você tá falando a necessidade, né? Por exemplo, na terapia, isso acontece também, né? São práticas integradas. Você quer fazer uma mudança, mas essa mudança não é instantânea. Então você vai construir, né? Toda uma construção. E esse aspecto que você está colocando assim da pessoa, apesar dela querer construir, ela não ficar voltada para o futuro, quer dizer, alguma coisa que ela ainda terá, que na verdade ela nem sabe como é que será exatamente, porque ela não chegou lá. Então, assim, ter essa consciência de você viver o dia a dia, mas com esse objetivo, essa visão de mudar, é uma coisa importante, né? Porque senão a gente também é como se adiasse a vida, né? E a vida é agora, A né? vida é É esse agora. encontro que a gente está tendo aqui, O aqui e esse agora. bate-papo que a Helena já está falando que já está acabando. Já acabou? A vida é agora. A vida é aqui Então, agora. Ariane, quais são as suas palavras finais? Depois eu passo a palavra para a Cláudia também finalizar. Agradecer esse encontro, né? Porque você vê, a gente geralmente a gente não percebe, né? Essa hora passa rápido, quando a gente olha, já acabou. Eu só sei que acabou porque a Helena fala, já estamos acabando. E agradecer muito, porque eu sinto assim, cada encontro desses, e a Cláudia assim, colaborou muito com isso, é como se fosse uma costura, né, em todas essas práticas que a gente tem tentado trazer, falar, que as pessoas consigam entender isso, que não tem milagre. Né? Primeiro, é uma construção, é um trabalho de fato, né? E você manter aquele seu objetivo de que há necessidade de um entendimento, né? De saber quem você é, para onde você quer ir. Eu acho que isso é muito importante. E a gente não faz isso da noite para o dia. Não somos seres instantâneos, apesar dos videogames, dos PlayStations, do sei lá o quê. Não somos seres instantâneos, né? E a nossa construção é dia a dia, a gente tem que ter paciência com a gente. Eu falo isso muito para meus clientes. Você tem que ter paciência com você. Às vezes eles não têm, mas é isso, a gente tem que ter paciência com a gente. Eu acho que a Cláudia só veio é, 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 colaborar com essa Corroborar. visão, corroborar com essa visão, e essas questões, né, que ela tá colocando, né, que também existe um caminho pela respiração, por coisas simples, né, que a gente às vezes ignora, né, mas isso pode acrescentar, pode servir de caminho para você chegar num lugar de mais conhecimento sobre você e mais conhecimento sobre a vida também, né? Porque a gente vem meio que menosprezando a vida, né? Essa quantidade de suicídio que você está falando, a gente não tá valorizando a vida, Não está né? Não bem, está né? acontecendo isso, né? Aí, Muito hein, obrigada, Cláudia? Cláudia, e você Obrigada a também, Então, vocês. olha, Helena, pelo encontro. quero saber agora de você quais são as suas palavras finais e como você quer continuar a fazer parte da Tábua TV. Como é que a gente pode fazer uma dobradinha aí com você? Ah, e Olha, estou depois à ter uma representante disposição. em Sampa, você entrevistar outras pessoas lá em Sampa, para o canal Tábua TV aí, desse Estou à programa. O que você disposição, acha? estou super à Ou disposição. indicar, Topa! pode indicar, ela pode indicar também, Helena. É, Ela pode exato. indicar, ela pode fazer de lá e a gente assiste cá, ué. Eu quero botar ela Sim. para trabalhar. Eu acho que ela já faz pouca coisa. É. Ó, ó, ó. Então, fico à disposição de vocês, porque Olha, realmente acho que ganhei essa uma troca adepta. também, essa conexão São Paulo-Rio é muito importante, né? A gente ampliar essa conversa, lembrando que o Brasil é enorme, né? Então, Sim. vamos lá, os saberes precisam estar aí compartilhados, é super importante essa troca, esse olhar, essa percepção, né? Cada pessoa, cada lugar vai trazer também um olhar. Eu acho que o que me chega assim, né, como eu termino essa conversa, é numa sensação de muita sintonia, né, com vocês.
Eu sempre tenho a sensação de que a sintonia ela é fruto de uma qualidade de presença, né? De como nós três nos colocamos aqui. Qualidade de presença. É, Eu quero escrever essa frase, hein? Qualidade de presença. Eu e que ainda é não muito, conhecia, né? e que é Muito muito bom. simples, porque na verdade a gente só está aqui atenta e inteira, né? Ouvindo uma outra. Então, eu acho que isso é o canal para que a gente possa estar mais conectado e mais em sintonia. E aí, gosto muito de lembrar o quanto a cada respiração que a gente faz uma nova respiração, instante a instante. A respiração, ela nunca acontece no passado ou no futuro, ela sempre acontece no presente, no aqui e agora. E é nesse aqui e agora, a cada respiração que a gente dá, que a gente pode mudar passo a passo, momento a momento. Então, a mudança não é algo inacessível, enorme, ela está acontecendo aqui, agora, até nessa conversa que a gente está tendo, Com né? Me certeza. diga uma coisa que eu esqueci de perguntar, para encerrar. Você faz alguma coisa através da internet? Aulas de yoga ou qualquer coisa assim? Eu tenho um canal de YouTube que eu tenho algumas práticas ali gravadas, né? Práticas para vários públicos, gestantes, crianças, tem práticas em família. Eu comecei esse canal durante a pandemia, até para Pandemia. facilitar um pouco e para ajudar a difundir, né, nas comunidades escolares um pouco a prática de yoga. Eu já estava trabalhando com crianças. Tem práticas para adultos, também tem práticas curtas, tem aulas longas. Então tem isso. Eu faço lives com alguma regularidade também no Instagram, então tenho ali algumas lives gravadas, conversas muito interessantes. Ano passado eu conversei muito sobre parentalidade. Esse ano ainda vamos ver qual que vai ser o assunto que vai chegar. E trago muitas reflexões também ali no Instagram, né? Eu gosto muito de trazer reflexões escritas, né? Sobre esse olhar um pouco mais expandido do cuidado, né? Eu chamo até de cultura do cuidado, como a gente pode refletir, pensar e praticar o cuidado nas coisas simples, como a gente já está praticando e que muitas vezes não requer nada de muito, mas para a gente estar um pouco mais atento em como a gente está se cuidando, como a gente pode ser cuidado, como a gente pode cuidar do outro. A gente podia colocar um Legal. link que quem entrasse aqui na Taba TV Vou chegasse a passar aqui. você Isso. e de lá para cá, daqui para lá, enfim, alguma interatividade aí, uma interação. O que você acha? Tá Depois a gente ótimo. tem que conversar com a Cris sobre isso, tá bom? Tá ótimo. Agradeço Então, muito. agradeço muito a tua participação, Cláudio. E não pode ficar por aí, tem que Vamos render expandir. fruto aí, né? As pessoas Vamos precisam expandir. conhecer melhor essa Clau, nossa, Clau tá Isso. bem. É, Muito obrigada. muito Então, a obrigada. gente encerra, vai ficando por aqui, tá bom? Um beijo grande. Beijo grande, gente. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada a você.